Muito bem. Agora, já discutindo, né, na verdade, já discutido essa parte dessas informações, né, relembrando um pouco essas informações, nós vamos agora fazer o quê? Vamos utilizá-las para a gente treinar a interpretação aí do eritrograma e do leucograma associados, ok? Muito bem. Com isso, vamos voltar ao quê? A interpretação daquele primeiro caso do leucograma, que nós já fizemos a interpretação do eritrograma, agora a gente vai voltar para a interpretação do quê? Do leucograma. Muito bem. Então, olha lá, no nosso caso, né, no caso primeiro, do cão que tinha um aumento de volume abdominal, o que nós podemos observar neste leucograma? Que nós temos aqui aumento de leucócitos totais, que nós chamamos de leucocitose. Como que eu observo isso? Comparando com os valores de referência disponibilizados pelo laboratório, que para cão é de 6 a 16 mil. E nós observamos na contagem diferencial que eu tenho o quê? Que eu tenho presença das séries jovens de quem? Da linhagem granulocítica, dos neutrófilos. Olha só, eu tenho presença de mielócitos, de metamielócitos, de neutrófilos bastonetes e também o quê? De neutrófilos segmentados, que são quem? Que são as células maduras desta linhagem. Além disso, o que eu tenho? Presença de linfócitos, presença o quê? De monócitos, que estão, quando comparados os valores absolutos com os valores de referência, eu tenho o aumento de monócitos, que a gente chama de monocitose. Eu tenho o quê? Eu tenho também aumento de eosinófilos e ausência do quê? De basófilos, que na verdade nós consideramos a ausência também como um valor de normalidade, ok? Observando essas alterações, eu vou classificá-las, ok? Então, olha só, eu tenho o quê? Eu tenho uma leucocitose, que é aumento de leucócitos totais. Eu tenho o quê? Eu tenho presença de células jovens da linhagem neutrofílica. Eu tenho aumento do quê? De neutrófilos segmentados. Eu tenho o quê? Linfócitos, eles estão normais, porém a quantidade de linfócitos está próxima ao valor maior do intervalo de normalidade, então ele está bem borderline ao quê? Ao valor máximo de referência, ok? Eu tenho uma monocitose e eu tenho o quê? Uma eosinofilia. Além do mais, o que eu observo? Além de classificá-los, né, quanto aos valores numéricos, o aumento, a normalidade ou a diminuição, eu vou observar o quê? O que está escrito também, ok? E o que está escrito nas observações? Que eu tenho presença de neutrófilos tóxicos intensos, apresentando citoplasma basofílico, grânulos e vacúolo citoplasmático e outros com corpúsculos de Dowle. Alguns neutrófilos apresentando núcleo degenerado, presença moderada de neutrófilos hipossegmentados, linfócitos e monócitos moderadamente o quê? Reativos, ok? Então, isso é muito importante para me ajudar o quê? A diferenciar. Muito bem. Agora, com todas essas alterações encontradas nesse resultado de leucograma, junto com as observações, o que eu vou classificar? Eu preciso classificar esse leucograma. E como que eu vou classificar? Eu vou ter que classificar entre uma leucocitose fisiológica, um leucograma de estresse ou um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, se ele é o quê? Se ele é agudo, se eu tenho um desvio à esquerda, ou se ele é o quê? Um processo inflamatório crônico, um desvio à direita. Mediante ou sendo um processo inflamatório agudo, eu vou precisar classificar esse desvio à esquerda, se ele é regenerativo ou se ele é o quê? Degenerativo. Muito bem. E quem que vai me ajudar também a classificar? As observações, ok? Muito bem. Então vamos usar o que nós discutimos até agora.
olha só, eu tenho uma leucocitose por neutrofilia, por monocitose e por eosinofilia. E aí, utilizando agora o valor total de leucócitos, que nessa nossa amostra foi 90.800 por microlitro, eu vou diferenciar agora. É o que? Uma leucocitose fisiológica? Relembrando, o que tem a leucocitose fisiológica? Não ultrapassa 2 vezes o valor de normalidade. Quanto que é o valor de normalidade máximo? 16.000. Ultrapassa, chega próximo dos 30, 32 mil? Não, ultrapassou. Muito bem, então já não classifico como o quê? Como uma leucocitose fisiológica. Além do mais, o valor de linfócito está o quê? Está dentro do valor de normalidade. Apesar de estar o quê? Em cima da linha ali, quase já ultrapassando o valor de normalidade. Então ele está próximo do quê? Do nível superior do valor de normalidade, mas ainda ele não ultrapassou. Então eu não tenho uma linfocitose. Já descarto a possibilidade de ser o quê? Uma leucocitose fisiológica. Muito bem. Leucograma de estresse. A mesma situação. Não ultrapassa 2 vezes o valor de normalidade e eu tenho o quê? Leucocitose por neutrofilia, eosinopenia, linfopenia e o que? Monocitose, principalmente no cão, ok? Muito bem. E como não é um processo inflamatório, no leucograma de estresse, eu também não tenho o quê? Eu não tenho essas o quê? Essas observações. Eu não tenho alterações tóxicas onde? Nos meus neutrófilos, tudo bem? Então, observando essas alterações, eu descarto o quê? Eu descarto a possibilidade de um leucograma de estresse. Muito bem. Agora me resta o quê? Classificar num processo inflamatório, ok? E eu vou ter que saber agora, eu vou ter que diferenciar se eu vou classificar como um processo inflamatório agudo ou como um processo inflamatório o quê? Crônico. Relembrando, para eu ter um processo inflamatório agudo, eu preciso ter uma leucocitose por neutrofilia, presença de bastonetes. Muito bem. E para ter um processo inflamatório crônico, eu preciso ter o quê? Geralmente eu tenho mais de 50.000 leucócitos, eu tenho ausência ou rara presença de neutrófilos bastonetes. E o que nós identificamos aqui? Uma acentuada presença o quê? De bastonetes. Olha só, né? Então, eu esperaria, se fosse um processo inflamatório crônico, eu esperaria encontrar o quê? 1.000, 1.500, 2.000 bastonetes, ok? E olha só quantos bastonetes eu tenho, neutrófilos bastonetes. 18.160. Então isso é uma grande quantidade de bastonetes, tudo bem? Ah, mas poderiam me perguntar o seguinte, mas mais do que 50.000 leucócitos, eu já pensaria num processo inflamatório crônico. Muito bem, por isso que não dá para a gente usar uma só alteração para eu classificar. Aí, com certeza, eu posso induzir ao erro, ok? Então, o que eu preciso? Consoar várias alterações para poder, sim, raciocinar e tentar ao máximo concluir esse processo, tudo bem? Obter o máximo de informações, confrontar essas informações, associar essas informações para eu poder o quê? Para eu poder concluir e classificar esse leucograma, tudo bem? Então, olha só, eu tenho o quê? Realmente eu tenho mais do que 50.000 o quê? Leucócitos. Mas olha a proporção de bastonetes. Eu não tenho ausência ou rara presença de bastonetes. Eu tenho uma grande quantidade de neutrófilos bastonetes. Tudo bem? Então, esse processo eu classifico como um processo inflamatório agudo, com desvio à esquerda. Muito bem. Agora, eu tenho esse desvio à esquerda, eu preciso classificar se esse desvio à esquerda é regenerativo ou se esse desvio à esquerda é degenerativo.
Lembrando, o desvio à esquerda regenerativo é quando eu tenho mais adultos, mais neutrófilos segmentados do que células jovens, do que neutrófilos bastonetes. Prognóstico favorável. Agora, quando eu classifico ele como degenerativo, desvio à esquerda degenerativo, é quando o número de células jovens é maior do que o número de adultos. Lembra da guerra? Eu tenho estou enviando mais soldado jovem do que soldado adulto. Isso mostra o quê? Prognóstico reservado, porque a capacidade do soldado jovem de combater é menor do que a capacidade do soldado do soldado maduro, do soldado adulto. Ok? Então, a capacidade de combate do neutrófilo segmentado, ela é o quê? Ela é mais eficiente quando comparada à capacidade de combate de um neutrófilo de um neutrófilo jovem. Ok? Por isso que o prognóstico é reservado e eu classifico esse desvio à esquerda como degenerativo. Agora vamos voltar para o nosso caso. Olha só, eu tenho 18.160 neutrófilos bastonetes e 46.308 neutrófilos segmentados. Então, eu tenho mais neutrófilos adultos do que neutrófilos jovens. Isso, então, é um processo inflamatório agudo com desvio à esquerda regenerativo. Prognóstico favorável, ok? Muito bem. Essas alterações tóxicas, elas me ajudam a pensar em processo inflamatório, ok? De forma geral, tá? Porque eu posso encontrar algumas alterações, tanto no agudo, como também onde? No crônico, ok? E algumas, como a presença de neutrófilos hipersegmentados, me ajudam a pensar mais em processo inflamatório crônico. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Não adianta eu querer classificar olhando pelo um fator só. Eu tenho que associar todas essas alterações para daí sim poder concluir e classificar esse leucograma. Ok? Muito bem. Esse animal, ele foi encaminhado por ultrassom, observou-se que tinha um aumento acentuado em topografia de útero, foi realizada a contagem corrigida de reticulócitos, né, posterior. Essa contagem corrigida de reticulócitos, a CCR, deu um valor de 0,3% e, relembrando, para classificar como uma anemia regenerativa tem que ser maior do que 1%, tá? Então, na verdade, aqui ele tem um valor menor do que 1%, então nós classificamos essa anemia como arregenerativa, assim como indicava a classificação morfológica da anemia, por ser uma anemia normocítica normocrômica. Então, a contagem de reticulócitos veio confirmar que era uma anemia arregenerativa, ressaltando, mas eu só posso realmente confirmar que é uma anemia arregenerativa quando eu tenho Quando eu tenho a contagem de reticulócitos. Muito bem. Foi realizada também as dosagens de create e de ureia, tá? Que estavam bem elevadas. Então, esse caso se trata de um caso de piometra. O animal foi encaminhado para a cirurgia e foi tratado, né, foi feito um protocolo terapêutico para tratar Para tratar essa azotemia, ok?